Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir que você fique de pé. Tome a sua Bíblia na sua mão direita. Eleve assim a sua Bíblia por sobre a sua cabeça. E não repita, mas declare comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Que esta palavra esteja sempre muito perto de mim, na minha boca e no meu coração, para eu praticá-la, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor da glória, essa é a tua hora, papai. Toma as nossas mentes consciente, inconsciente, subconsciente, cativas a ti, para que nós possamos falar sobre ti, sobre o teu reino, sobre a tua palavra e entender um pouco mais daquilo que tu tens para nós, em nome de Jesus. Pode assentar, por favor. Hoje eu estava estudando alguns textos e questionando a Deus sobre o que nós devíamos falar essa noite e qual passagem Ele queria que fosse partilhado aqui e o que Ele queria que a gente entendesse um pouco mais. Porque toda vez que a gente fala da palavra do Senhor, do reino de Deus, a gente entende um pouco mais do que o reino de Deus é e daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? E aí eu me deparei com duas passagens, uma que está no livro de Tiago e outra que está no livro de 2 Reis. E juntando um pouco das duas, é o que a gente vai falar nessa noite. Porque a gente ainda está vivendo num país e num tempo onde a palavra que mais se ouve, que mais se escuta, que mais se lê na mídia é crise. E todas as consequências que a crise ou que os tipos de crise trazem para o lar, para a família, para os filhos, para o emprego ou para o desemprego, para o estudo ou pela falta de estudo, crise na economia, crise na política, crise no país, crise na nossa caminhada com Deus, crise no nosso relacionamento com Deus, crise na nossa fé. Aí eu falei, Senhor, e o que é que eu tenho que falar? E tem uma frase que a gente ouve muito, né? Principalmente no Brasil: na crise, crie. Eu tenho um padrinho de casamento que ele é judeu. Ele disse que as maiores oportunidades que ele teve na vida foi em períodos de crise. Acho que é daí que nasceu essa expressão: na crise, crie. Na crise, invente. Na crise, desenvolva. E eu achei isso muito interessante, mas falei, Senhor, eu sei que você pode me dar a capacidade de criar na crise, mas eu acho que tem uma coisa para nós que conhecemos a Deus e confiamos em Deus, que vem antes de criar. E eu acho que a expressão para nós cristãos seria uma expressão mais certa, mais assertiva: na crise, confie. Porque quando a gente está em qualquer tipo de crise, a primeira coisa que a gente faz é bater o desespero e falar, não vai dar certo, isso não vai acontecer, eu não vou conseguir. Então, antes de tudo, antes que a gente comece a desenvolver aquilo que a gente vai falar nessa noite, quero já adiantar isso para você ter isso no seu coração guardado. Na crise, confie. Celo, estou te vendo aí também. Você também tem um lugar especial no meu coração. Te amo muito, feliz em te ver aqui essa noite. Então, na crise, confie. Todos nós, sem exceção, a gente passa por momentos de dificuldade, por momentos difíceis, por momentos de que a gente chega naquela situação ali que a gente se sente encurralado, não tem para onde ir, acabou, não tem mais esperança, a crise está implantada, está instalada. Poucos sabem como lidar com situações difíceis, poucos sabem como lidar com situações como essas e confiar em Deus. Confiar que Deus, mesmo na crise, mesmo na dificuldade, continua sendo Deus e pode sim operar um milagre. Vamos entender um pouco agora o que é que Tiago fala. Eu falei que a gente ia ler um texto em Tiago e um texto em 2 Reis. O que é que Tiago fala sobre fé
e sobre perseverança. Lá em Tiago 1, de 2 a 8, eu vou ler para vocês. Tiago 1, de 2 a 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, ou por diversas crises, ou por diversas dificuldades, pois vocês sabem que a prova, a aprovação, a crise, ela prova da sua fé e produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida a sabedoria. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aqueles que duvidam é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem uma mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, o que é que a gente entende desse texto que a gente leu? Que a provação, a crise, a dificuldade, os momentos difíceis que a gente tem na vida, eles nos servem para, através da nossa fé, nos dar perseverança, e pela perseverança nos dar sabedoria. E com esse pacote, com esse kit, a gente consegue enfrentar as dificuldades e as crises da vida. Quando eu reflito nessa passagem, quando eu paro e penso sobre aquilo que a gente acabou de falar, ela fala que a gente tem que se alegrar no meio das provações. Quantos aqui conseguem ficar felizes quando estão passando algum tipo de dificuldade? Eu não consigo. Sou bem sincero e honesto. Quando está passando alguma provação, quando está em crise, quem consegue dar risada? Quem diz, estou tranquilo. Mas é isso que a Bíblia está dizendo, que a gente tem que se alegrar em meio às provações. Quantos estão em crise, em provações e param para pensar que tem que pedir a Deus sabedoria? Quantos nesse período de crise e de dificuldade exercitam e põem em prática a sua fé? Quantos nesses períodos vão à fonte certa, buscar a resposta certa para acabar com o problema? Eu quero que você acompanhe comigo agora a história de uma mulher que estava prestes, na verdade já estava passando por uma dificuldade imensa. Ela já estava no fim do beco sem saída, porque quando você entra num beco sem saída, ele tem todo o trajeto do beco. Ela já estava no final, ela já estava chegando na parede ali no final do beco sem saída, já estava sem esperança, sem expectativa de novidade. E o texto que nós vamos ler está em 2 Reis 4, de 1 a 7. E assim está escrito na palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. A Eliseu perguntou-lhe: como posso eu ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for se enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Repita comigo: então o azeite parou de correr. Parou de correr. Parou de correr. Eu quero dar mais uma ênfase aí. Fale: parou. Pronto, guarde isso aí no seu coração. Depois disso ela foi embora,
fechou, mais um, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E ele disse a ela: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. É maravilhoso o que a gente acaba de ver, diante do milagre que Deus tinha acabado de realizar naquela família. Podemos aprender inúmeras coisas com esse texto e a narrativa desse milagre que acabamos de falar, mas eu quero enumerar apenas 6 coisas que nós podemos aprender na prática sobre esse texto, sobre essa passagem e sobre esse milagre realizado por Deus. A primeira dos 6 pontos que eu quero falar é: problemas são meios, veículos que Deus usa para o nosso crescimento. Às vezes, quando chega uma dificuldade até nós, uma crise, um problema, a gente quer correr dele ou correr dela. Mas o primeiro ponto essa noite que eu quero falar é: problemas são meios que Deus usa para crescermos. Versículo 1: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. No momento das dificuldades, no momento das crises, dos problemas, é quando a gente começa a deixar de ser bebês espirituais, de engatear na fé, e a gente tem que se colocar de pé e exercer a fé com maturidade. A Bíblia não nos garantiu em nenhuma passagem, nem em nenhum momento, que a gente não teria dificuldade na terra. Ela não fala: vocês vão viver uma vida plena, maravilhosa e sem dificuldades. Não. Jesus disse: na vida aqui na terra nós teríamos aflições, mas era para a gente desanimar, chorar, porque é assim mesmo? Ele disse: não, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu já quero te adiantar, não interessa o problema que você tem passado, não interessa aquilo que você tem vivido com a sua família, você acha que não está dando errado, tem de bom ânimo. Seu momento de superação já chegou. O momento da resposta de Deus para a sua vida já chegou. O momento de sair dessa encruzilhada já chegou. A mulher estava num beco sem saída, no final, espremida, querendo já, no último suspiro. Quem é pai e mãe sabe que ela estava a ponto de perder os 2 filhos que tinham, porque não tinha mais como honrar com os juros da dívida que o marido dela tinha deixado. Eu tive esse cuidado de pesquisar e ver o original da palavra em hebraico. Não era só o débito, ela estava pagando recorrentemente os juros, que ela jamais ia conseguir pagar o principal. E quando ela chega assim, que o profeta chega para ela: o que é que tem na sua casa? Ela não tem mais nada, além de uma botija de azeite. Por que mais nada? Porque o que tinha de imóvel já tinha ido, o que tinha de objetos de valor já tinha ido. Só restava uma botija de azeite e 2 filhos. Não tenho mais nada, nada. Só tenho uma botija de azeite e os meus 2 filhos. Mas aquilo que ela julgava não ser nada era o livramento que Deus tinha preparado para ela e para os filhos. Mas ela tinha que deixar de ser um bebê espiritual, ela tinha que deixar de exercer uma fé de bebê e amadurecer. Esse versículo nos mostra que o marido dela temia Deus, era um homem temente, confiava em Deus, mas que ele estava encharcado de débitos, e que ele tinha morrido, e consequentemente a esposa tinha herdado as dívidas, tinha herdado as dificuldades, tinha herdado os problemas, e agora era com ela, a responsabilidade era dela de tratar daquilo que ele tinha deixado. E ela estava passando por uma crise financeira muito grave, já agora deixada pelo marido, porque ela tinha herdado todas as dívidas, e sem dinheiro ela teve que assumir aquela situação, para que não tivesse os seus filhos levados como escravos. Foi preciso que ela deixasse a zona de conforto. Ainda mais uma mulher naquela época. Ela estava em casa para cuidar dos filhos, e o marido era o provedor do lar. Então ela estava ali bem confortável, não sabia o que se passava no dia a dia. Mas chegou um momento que ela teve que começar a se mexer para trazer o resultado daquilo que ela esperava. Foi preciso ela deixar a zona de conforto, já que aquele que era responsável por cuidar de todos os assuntos da casa não estava mais ali.
E ela tomou a primeira atitude. Ela foi procurar o profeta em busca de uma solução para o seu problema. Ela foi buscar orientação. Como é que a gente pode resolver esse problema? Isso nos ensina que na crise, as coisas que não aprenderíamos de outra maneira, a gente aprende. Porque na crise a gente tem que se mexer, a gente não pode se render, a gente não pode se abater, mas a gente tem que continuar avançando. A crise, ela funciona como um catalisador, como um acelerador. Eu não sei se tem essa expressão no Brasil todo, mas é uma coisa que a gente conhece aqui muito, no Nordeste, principalmente na Bahia. Na crise, meu irmão, você amadurece a carbureto. É instantâneo. Você se mexe e você amadurece. Então, primeiro ponto, problemas são meios que Deus usa para crescermos. Segundo ponto, o milagre depende da nossa entrega a Deus. Versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Como já falei, pouco a pouco, ela deve ter ido dilapidando aquilo que restava, para ir pagando com os juros daquele débito impagável que o marido tinha deixado. Provavelmente tinha entregado os móveis, os objetos de valor, as heranças de família, e tudo foi sendo dilapidado para que os juros fossem honrados. Até que ela não tinha mais nada, até que ela não tinha mais como honrar os juros. E pela própria lei mosaica, os familiares poderiam ser, no caso os filhos, escravizados para honrar o débito. E era isso o último recurso que aquele credor tinha em relação a ela. Porque ela achou que o azeite era tão pouco que não ia fazer diferença. O que a gente tem que lembrar é que o azeite naquela época era um combustível. Então ele não é simplesmente aquele azeite que a gente vai hoje em casa, derrama no prato de uma salada, ou em cima de uma refeição, ou de um pãozinho e come, ai que delícia. Hoje a gente praticamente só usa o azeite para alimentação. Mas naquele tempo ele era muito mais do que isso. Era realmente aquele commodity que tinha que ter, porque era um combustível. O azeite era usado dentre várias coisas, eu posso citar algumas. O azeite era usado para a iluminação, para que a luz estivesse ali no candeeiro acesa, era o azeite que estava queimando. O azeite era usado para trazer aquecimento à casa. O azeite era usado na cozinha. O azeite era usado como remédio na medicina para a base de fabricação de ungüentos. Então o azeite tinha diversas funções, e por isso tinha um valor agregado muito alto. Muito alto. Para operar um milagre em nossas vidas, Deus ele não precisa de muita coisa. Olha o que está escrito na Bíblia: se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente consegue em Deus mover montanhas. Ele não precisa de muita coisa, mas ele precisa de pouco mais genuíno, pouco mais com fé, pouco mais com confiança, pouco mais com entrega. E é assim como o Senhor livrou aquela família da crise, através de uma simples botija com um pouco de azeite. Deus ele não muda, e nele não há sombra de variação. Assim ele pode fazer comigo e com você hoje. O problema é que a gente tem vivido aquilo que tem trazido falta de esperança, aquilo que tem trazido dor, dificuldade. Para Deus não é nada. Deus é mega, ele é maravilhoso, e está pronto para nos ajudar, está pronto para nos trazer a vitória, para nos fazer vencer. E aquela coisa que você despreza, que você fala, mas isso aqui não é nada na minha vida, isso aqui não significa nada. Talvez na sua perspectiva, na sua ótica, mas aquele que te deu a vida, ele pode multiplicar aquilo que você acha pouco, para honrar a sua fé. Tudo começa da entrega. E a Bíblia conta que, em meio àquela dificuldade, ela disse que estava disposta a dar aquele azeite e a confiar em Deus, porque o
pouco com Deus se torna muito. Tanto é verdade que Jesus, pregando às multidões, ele olhou e se compadeceu e disse: eu não posso despedir esse povo com fome, eu tenho que alimentar. E aí os discípulos com pouca fé: de onde é que a gente vai conseguir dinheiro para alimentar esse povo todo? E ali tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus tomou aquele pouquíssimo frente àquela multidão incalculável que ali estava, e levou aos céus, deu graças e começou a repartir. Pegou pouco, agradeceu a Deus pelo aquele pouco que tinha, ofereceu a Deus em primeiro lugar e começou a repartir. E a Bíblia conta que todos comeram quanto quiseram. Não foi um pedacinho para você, uma migalhinha para você, uma espinha de peixe para você. Quanto quiseram. E depois de se fartarem do que sobrou, foram recolhidos 12 cestos cheios. Eu não sei quanto de azeite resta na sua botija. Eu não sei quanto de fé e de esperança resta na sua botija. Eu não sei quanto de saúde resta no seu corpo. Eu não sei quanto de comunhão com seus familiares resta no seu corpo. O que eu sei é que o pouco que está aí, você vai dar graças e Deus vai começar a multiplicar. Terceiro ponto: Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Versículo 3: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. A Bíblia conta que para sair da crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas de seus vizinhos. Aí uma coisa que eu tenho falado recorrente aqui na igreja, e algumas pessoas têm entendido a importância de se relacionar, a importância de ter amigos, a importância de cuidar dos seus amigos, a importância de regar os seus relacionamentos. Imagine se aquela mulher fosse uma péssima vizinha, que trouxesse problemas para a sua vizinhança, que fosse fofoqueira, que ficasse causando discórdia entre a sua comunidade. No momento do milagre dela acontecer, ela tinha que ter vasilhas, ela não tinha o suficiente, teve que pegar com os vizinhos. Então, porque ela tinha um bom relacionamento, ela conseguiu vasilhas emprestadas. Pare agora um segundozinho e faça uma autorreflexão. Será que se você precisar de vasilhas emprestadas hoje, você vai conseguir no seu condomínio? Será que você vai conseguir no seu prédio? Será que você vai conseguir dentre os membros da sua família? Será que você vai conseguir entre os seus irmãos, irmãs, parentes, amigos? Será que você tem construído relacionamentos sólidos, profundos e duradouros, para que num momento como esse você possa ter vasilhas emprestadas? Cuide das pessoas que estão à sua volta. Cuide, invista nos seus relacionamentos. Hoje em dia, com a tecnologia é muito bom, ela nos afasta de muita coisa, mas ela pode nos aproximar de muitas pessoas. Às vezes a gente abre ali o WhatsApp e é bom, não estou dizendo que é ruim não, e a gente recebe às vezes um áudio, uma piada, um tagzinho, uma figurinha, um meme. E o tempo que a gente olha ali e dá uma risada é muito legal, mas será que também a gente não teria um tempo de pegar o telefone ali e de teclar alguma coisa ou mandar um áudio? Ah, não tenho tempo para teclar, manda um áudio. Ei, estou passando aqui só para dizer que eu te amo, você faz falta na minha vida, beijo! Invista nos seus relacionamentos. Cuide dos seus relacionamentos. Como se fosse um jardim de flores. Todo dia você tem que revolver a terra. Todo dia você tem que colocar para tomar sol. Você tem que adubar, você tem que regar. Invista nos seus relacionamentos. Eles são mais importantes do que você pode imaginar. Nesse caso específico desta viúva, foram as vasilhas emprestadas que fizeram a diferença na vida dela. Imagine se ela só tivesse amizade com um dos vizinhos. Será que seria o suficiente? Então Deus usa pessoas para nos abençoar.
E ela recebeu aquelas vasilhas para coletar o azeite suficiente, o necessário para pagar as dívidas dos maridos. Paulo diz em Romanos 12:18: se for possível, enquanto estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Então, para que um milagre aconteça em sua vida, Deus pode sim fazer você depender de outras pessoas para concretizar o milagre que Ele já liberou para você no céu. Quarto ponto: o tamanho do milagre é diretamente proporcional ao tamanho da nossa fé. No versículo 3, parte B, Eliseu chega para a mulher e fala: mas peça muitas vasilhas. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para que saísse daquele débito, para que saísse daquela crise. Porém, Ele mandou o seguinte recado, e Ele foi claro no recado que Ele mandou: peça muitas vasilhas. E ao fazer isso, sabe o que Deus estava fazendo? Provando a fé da viúva. Qual o tamanho da sua fé? Eu não estou falando mais da viúva, não, estou falando para você que está aqui essa noite me escutando, sentadinho aí. Qual é o tamanho da sua fé? Será que se essa situação fosse na sua vida, quantas vasilhas você teria fé suficiente para buscar emprestado? Ah não, eu acho que eu pegaria uma vasilha ali de 200 ml de azeite. Não, azeite, o bispo falou aí que era uma coisa cara, naquela época era um combustível, era um commodity tal. Qual é o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua ousadia em Deus? Será que você pode dizer assim: não, eu não pegaria vasilhas não, eu ia pegar um tanque daquele de Eternite, eu ia pegar um caminhão pipa, porque eu sei que meu Deus é capaz de fazer e de multiplicar. O problema todo é que a gente enxerga o problema, a gente traz a nossa realidade de ser humano, mas a gente não enxerga o poder daquele que nos criou. Não interessa o tamanho da crise, não interessa o tamanho do problema, a única coisa que eu sei é que Deus é muito maior do que tudo isso. E se Ele está testando a tua fé, vai, pegue vasilha, meu irmão. Pegue vasilha. Ah, mas as vasilhas acabaram, pegue balde. Ah, mas o balde acabou, pegue bacia. Mas a bacia acabou, pegue resto de lata de refrigerante, pega o que for, mas vai enchendo. Porque a medida que Ele tem para a sua vida e para a minha vida é uma medida boa. É uma medida... Marcelo está ali. A Bíblia fala que é uma medida boa, que é uma medida agradável, mas que é uma medida sacudida, recalcada e transbordante. É isso que Ele tem para mim e para a sua vida. Cheio. Cheio. Pegue as vasilhas, exercite a sua fé, não pare com uma, com duas, mas esgote todas as possibilidades dos seus arredores, e prove a Deus que você crê nele, que você crê na palavra dele, e Ele vai honrar a sua fé, porque o Senhor promete derramar mais e mais bênçãos sem medidas, por causa da sua obediência. Então tenha fé e prepare vasilhas e vasilhas. Não espere pouca coisa de um Deus que é tão mega, que é tão grande. Quinto ponto: a fonte do milagre é inesgotável. Verso 6: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. E a Bíblia diz que então o azeite parou. A Bíblia não diz que o azeite cessou. A Bíblia não diz que o azeite acabou. Esses são os detalhes que Deus tem na palavra dele para a gente entender. Ela não fala assim: não, então ele estava ali jorrando e quando acabou a vasilha, o azeite acabou. A fonte do milagre de Deus para mim e para a sua vida é inesgotável. Ela não tem fim, ela não tem começo, ela não tem fim. A Bíblia fala que o azeite parou de correr no momento que ela não tinha mais vasilha, mas se ela achasse mais uma vasilha, ela derramasse o azeite e a tornar a correr, porque a fonte de milagre é inesgotável. Quando você for parar para ler, estudar a Bíblia, preste atenção nos detalhes que Deus está te falando. A fonte é inesgotável.
O azeite não cessa. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus, e ele é inesgotável na minha e na sua vida. A gente já aprendeu que nós somos vasos de barro na mão do oleiro. Quanto mais você adorar, quanto mais você buscar, mais azeite ele vai derramar na sua vida. Mais do Espírito de Deus ele vai derramar na sua vida. Mais ele vai te encher, mais fé você vai ter, mais intrepidez no Espírito você vai ter, mais você vai avançar, mais você vai conquistar, mais você vai fazer para a honra e glória de Deus. Então a fonte do milagre, aleluia. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para nossas vidas. Ele é um Deus ilimitado. Isso significa que se você crer, Ele vai suprir todas as suas necessidades, independente do tamanho das suas necessidades. Sexto e último ponto. No milagre, existe a nossa parte e existe a parte de Deus. Verso 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, e esse lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quando eu li isso na Bíblia hoje, eu falei: Senhor, eu acho maravilhoso que ela estava numa situação terrível. Ela se encontrava sem esperança, e você deu um meio de resolver a crise. Mas Senhor, isso não está fazendo sentido para mim. Você é um Deus tão mega, você é um Deus tão maravilhoso, doador da vida, criador dos céus e da terra, nos dá saúde plena, nos dá conquista, nos dá vitória, nos dá tudo de bom e maravilhoso. Você disse que a mulher ia pagar as dívidas e ia viver da sobra. Isso eu e Deus conversando hoje. Eu não sei qual tipo de relacionamento que você tem com Deus. O meu com Ele é bem franco, porque eu tenho certeza que Deus é o meu pai, não é o meu padrasto. Então eu me relaciono com Ele como eu me relaciono com meu pai na terra. O que eu tenho de questionar, eu questiono. Aí eu estou: Deus, eu não acredito que você fez um milagre maravilhoso, pagou toda a dívida e disse: agora você vai viver da sobra aí. Aí eu falei: quanto é que será que sobrou? Será que sobrou para mais um dia de refeição? Será que sobrou para mais 2? Quem sabe sobrou para uma semana de mantimento? Mas aquilo ficou me incomodando. Eu falei: Deus, de sobra. Você é tão soberano, tão grande, maravilhoso, mega sobra. Não é isso que você tem para a minha vida, Deus? Aí me incomodou. E Deus ministrou no meu coração: vá olhar o que tem na Bíblia. Eu falei: Senhor, já li várias versões e diz resto. Já olhei outras versões de sobra, outras versões do que sobejou, do que sobrou. E ele me incomodou, e eu fui olhar no original. No original da Bíblia, Yatar, em hebraico, Yatar. E quando eu li a definição de Yatar, meu coração se alegrou. Eu falei: esse é o Deus que eu creio. Não é o Deus que vai pagar as minhas dívidas, não é o Deus que vai acabar com meus problemas e vai me dar um restinho, uma sobra. Não. Yatar, na definição dele, tem assim: mostrar excesso, ter mais do que o suficiente, ter em excesso, ter em abundância. Então quando Deus fez um milagre na vida dele, ele falou: ei, paga a sua dívida. Aleluia. Quando Deus realizou o milagre na vida dela, ele disse: ei, paga a sua dívida, paga o seu credor, paga os juros, paga o principal, encerra isso aí. E agora o que eu estou te dando não é resto, não é sobra, não, é excesso. É excesso, porque você caminhou o meu caminho, porque você foi provada e aprovada. Então eu estou te levando a um novo nível, estou te trazendo a um novo patamar. Um patamar onde você vai dar e não receber. Um patamar onde você vai emprestar e não tomar emprestado. A Bíblia diz que a nossa caminhada na vida é de degrau de glória em degrau de glória. Tenho falado isso constantemente na igreja: não queira pular as fases da vida. Falo sempre isso na igreja, chega a ser repetitivo. Eu tenho 40 anos, fiz em dezembro. Falo isso sempre aqui. Eu sou da geração do jogo eletrônico, do videogame. E o videogame me ensinou várias coisas.
Dentre as coisas, eu tenho falado sempre, é que a gente não pode pular fase. Quando a gente passa numa fase no videogame, a gente aprende novos movimentos, a gente aprende novas manhas, como se diz, o que nos prepara para enfrentar a próxima fase e fazer jogar com mais facilidade. Deus quer te trazer a novos níveis, mas para você subir, a arte de subir no reino de Deus é saber descer na presença, é buscar a Deus com o coração, buscar a Deus com todo o coração, é adorar a Deus, adorar ao Senhor. Nós estávamos falando do último ponto, que tem a parte de Deus no milagre e tem a nossa parte. E a Bíblia diz que ela foi ao profeta, ele disse: vai e venda. E a gente tem que lembrar que naquele tempo ela não podia pegar um smartphonezinho, bater foto das botijas e botar no OLX. Ela, para vender o azeite, ela teve que correr trecho, chegar de porta em porta. Ei, você quer comprar um azeite hoje? Ei, você está precisando de azeite? Ei, senhor, ei, senhora, você está precisando de azeite? Ir na feira, carregar ali a vasilha. Mas ela vendeu tudo. E depois que vendeu tudo, que ela fez a parte dela, daquilo que Deus tinha dado, ela pagou tudo e teve excedente de Deus pelo resto da vida. As vasilhas não se venderiam sozinhas, mas a mulher e os filhos tiveram a perseverança para vender todo aquele óleo. O fruto dessa atitude foi o dinheiro que quitou as dívidas, que quitou os compromissos, que pagou os juros e o principal, e livrou os filhos da escravidão. Por isso, se você estiver em crise, peça a Deus sabedoria. Peça que você enxergue o melhor caminho para que você faça a sua parte, porque a parte dele ele vai fazer. Deus não pode negar a si mesmo. Uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração: a inércia é inimiga do milagre. Ei, se mexa. Ei, avance. Faça a sua parte, porque Deus já está fazendo a dele. E para a gente concluir, esse relato bíblico nos ensina e nos ensinou que em tempos de crise a gente deve bater na porta certa. Por maior que o problema seja, não negocie com o inimigo, porque tudo que ele quer é te escravizar, como ele quis fazer com aqueles filhos daquela viúva. Antes, procure a Deus, relate seu problema a Deus, fale com Ele sobre as coisas que estão te afligindo, fale com Ele sobre as coisas que estão te sufocando. Não se acomode com uma vida derrotada. O Senhor, Ele quer nos libertar de um credor impiedoso, que é o inimigo das nossas almas. E esse milagre vai acontecer quando Ele encher o seu cálice de azeite especial. E Ele quer fazer isso com você. Deus é um Pai amoroso, bondoso, cheio de misericórdia. Sabe, se não fosse a graça do Senhor Jesus, nós não teríamos mais esperança. Mas pela graça, nós fomos alcançados. Eu não sei como é que está o seu cálice. Eu não sei como é que está a sua botija. Eu não sei se o seu azeite está pouco ou se ele já acabou. Porque eu sei que Ele é misericordioso, gracioso, bondoso. E Ele quer encher o seu cântaro, quer encher a sua botija mais uma vez.